Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora nós estamos entrando na nossa última videoaula. Eu vou terminar de falar os tipos de cirurgia para vocês. Nessa nossa última videoaula também terá um caso clínico no final. E no dia 25 nós nos encontramos para a nossa última aula e para a atividade antes de finalizar esse bloco, certo? Então hoje nós vamos falar daí da cirurgia do sistema respiratório e outros sistemas. Então vou passar vários sistemas e várias cirurgias para vocês, certo? A primeira que nós vamos falar é do sistema respiratório, que é um sistema importante para a gente, que envolve primeiro a traqueia, que é um tubo vertical cilíndrico e membranoso. Então aqui, ó, depois a laringe, vocês lembram que no slide passado eu falei da laringe. Depois vem a traqueia, que é essa parte aqui, brônquios e bronquíolos. Então a traqueia é essa parte antes de chegar aos brônquios e os bronquíolos, que se dividem em direito e esquerdo, que vão para os pulmões. Intubação tubotraqueal, ela é considerada uma traqueostomia. Então é quando você faz aquele furo, que vocês já devem ter visto as pessoas com aquele artifício, aquele furo artificial aqui na região final do pescoço. É um procedimento cirúrgico de nível cervical anterior, então é na região cervical, na região do pescoço, anterior na parte da frente. É um orifício artificial, então é um orifício feito aí na região do pescoço. Ventilação mecânica prolongada, como assim? Se eu der entrada hoje no hospital com uma doença grave, eu vou ser intubado e vou ficar nesse tubo aí por 7 a 10 dias. O tubo ele só tem eficácia de 7 a 10 dias. Após isso, eu tenho que continuar minha ventilação mecânica, então vou ter que utilizar de outro artifício. Então vamos supor, eu preciso ficar intubado mais 20 dias, um mês, que vai completar um mês, eu vou para essa intubação tubotraqueal, que é a traqueostomia. Então, ventilações acima de 7 a 10 dias, eu tenho essa ventilação prolongada, então eu ganho uma traqueostomia. O paciente ganha uma traqueostomia, certo? Maior conforto, por quê? Porque não fica um tubo que entra na boca e vai até o pulmão. É só esse orifício que já sai direto na traqueia, que vai para os brônquios e bronquíolos e ajuda o paciente a respirar através de um respirador. Indicações. Então, em caso de emergência, o paciente aí veio com uma lesão aí nas vias aéreas superiores, um TCE grave, então eu faço esse tubo, essa traqueostomia. Intubações prolongadas, como eu disse para vocês, passei de 7 a 10 dias, durou de mais de 7 a 10 dias, eu faço essa intubação prolongada. Obstruções de vias aéreas, tanto por corpo estranho quanto por tumores. Se eu tiver tumor de faringe, tumor de garganta, se eu tiver esses tumores, eu vou ter obstrução de vias aéreas, eu vou ter que fazer esse tubo. AVE, acidente vascular encefálico. Então o paciente aí, ele tem uma das complicações do AVE é a traqueostomia, porque aqui uma das partes atingidas é a parte respiratória. Então, ele tem. E o TCE, como eu disse para vocês, se tiver ainda lesão de face, o paciente não vai conseguir respirar, vou ter que entrar com tubo. Quais são suas complicações? Sangramento, que é uma região aqui que sangra bastante, a região do pescoço, tem as duas artérias que passam na lateral. Estenose, que é o fechamento da traqueia, então eu posso ter um fechamento aí. Necrose, porque se o número da traqueia 4,5, 5, 7, 8 for maior do que necessário ali, do que da traqueostomia for maior do que a necessária, ele vai causar uma pressão, com isso causa uma necrose. Perfuração da traqueia, dependendo de como o médico fizer essa cirurgia, forçar muito, ele pode perfurar a traqueia do meu paciente. E broncopneumonia, porque não vai ter mais a proteção das vias aéreas. Eu não tenho mais a proteção das minhas vias aéreas, então pode causar aí uma broncopneumonia por causa dessa falta de proteção, ou mesmo se esse sangramento for para o pulmão, ele causa uma broncopneumonia. Certo? Então essas são as complicações: o sangramento, a estenose, a perfuração, a broncopneumonia. Quais são os cuidados que eu tenho que ter? Minimizar as lesões pelo tubo, então eu tenho que fazer sempre minimizar essas lesões. Observar o cuff, ele tem uma bolinha, um cuff, tem um cufômetro que fica com o fisioterapeuta, mas a gente também pode ter um para ver se está muito inflado ou pouco inflado. Aspiração traqueal, essa aspiração
o técnico pode auxiliar a fazer. A aspiração de tubo hoje em dia passou só para enfermeiro, mas essa aspiração traqueal ainda pode ser realizada por técnico. Higiene local, então quem vai fazer a troca de fixação, a higiene do local, são vocês. Orientação do paciente, então quem vai orientar o paciente como fazer a troca de fixação, ou o acompanhante. Se o paciente ainda tiver as pregas vocais, quem vai orientar ele a fechar o buraco da tráqueo para falar somos nós. Observar hemorragias, então eu tenho que observar as hemorragias e as secreções, como está saindo essa secreção por esse tubo. E observar a pele ao redor da cânula, se não está tendo aí necrose, se não está tendo infecção. Então tem que ver os sinais flogísticos que eu falei para vocês nas aulas passadas de dor, calor, rubor e edema. Pode haver inflamação e infecção aqui naquele local. Então aqui para vocês verem, nessa primeira foto aqui a inserção da traqueostomia, inserção do tubo. É um tubo igual ao tubo de tráqueo, só que bem menor, de tubo oro, só que ele é bem menor. Então esse tubo aqui ele é mais curto, ele adentra na traqueia e vai levar oxigênio até os pulmões. E ele fica assim, ó, amarrado, então tem uma fixação e... tem amarrado, ele tem essa fixação e fica aqui o orifício que encaixou essa cânula ali, certo? Alguns acidentes de percurso acontecem, não tem como não acontecer. Eu não vou esquivar. Então ela fica amarrada assim, certo? De tórax. O que é a região torácica? É uma caixa ósseo-cartilaginosa, então uma caixa com osso e cartilagem. Eles abrigam os dois principais órgãos do nosso corpo humano, que é o órgão da respiração, então é o pulmão, suas artérias e veia, e o órgão da circulação, que é o coração, suas artérias e veias, formado por 12 vértebras e 12 costelas. Toracotomia é a abertura da cavidade torácica, então vou catar uma serra ali, vou cortar os ossos e vou abrir aí a caixa torácica, toda a região torácica. Posso examinar suas estruturas e normalmente é usado para diagnóstico e tratamento. Por exemplo, um câncer de pleura, uma perfuração pulmonar, uma lesão torácica, uma traqueia. Então eu sempre abro essa região para observar. O que pode acontecer? Principalmente, muito comum, hemorragias devido à grande circulação de sangue ali dentro. Insuficiência respiratória, dificuldade respiratória aí do meu paciente. Atelectasia, que é grudar ali ao pulmão ou as pleuras. E arritmias, porque como eu vou estar mexendo ali próximo do coração, pode alterar aí o batimento e os impulsos elétricos do meu coração. Quais são os cuidados? Então, fiz a costura aí, fechei, eu tenho que estimular a tosse. Vocês lembram aí da técnica do travesseiro, então eu utilizo estimular a tosse. Nebulização, então, ou com soro fisiológico ou com a medicação prescrita. Se tiver com dreno, alguma coisa, anotar o aspecto e volume da secreção. Exercícios respiratórios, então inspira devagar, expira mais rápido, então auxiliar nesses exercícios ambulatórios. Deambulação precoce, lembra que eu falei para vocês, o paciente tem que andar precocemente, tem que andar mais rápido. Temos que fazer uma deambulação mais cedo aí. Sangramentos, então tem que sempre observar sangramentos e queixas de dor. Aqui é essa toracotomia, essa aqui está abrindo na região lateral para observar a região pulmonar, mas eu posso abrir na região frontal. Então eu abro toda a caixa torácica, isso aqui são os assaltadores das costelas. Eu faço um corte principalmente na região cartilaginosa e afasto todas as costelas para mim ter acesso aí à minha caixa torácica. Toracocentese, essa daí não é uma abertura, ela é uma punção, então eu pego uma agulha e introduzo dentro do meu paciente aí. É uma punção pleural, vocês lembram da cavidade pleural, é onde tem a pleura parietal e a pleura sagital, né? É onde tem aí a parte visceral, que fica no pulmão, certo? Então aquela pleura é aquela película que envolve a parte interna e externa do pulmão, parte de dentro e de fora. E às vezes ajunta líquido aí, então eu tenho que fazer uma toracocentese, que é uma punção pleural para retirada de líquido. É uma baixa morbidade porque não morre muita gente com essa toracocentese devido ao fato de que é só uma punção. Põe uma agulha e retira o líquido. Ela é muito eficiente para diagnóstico, saber se tem sangue, se tem pulso, se tem ar. Então, para mim saber o que está ali dentro. E eu causo um esvaziamento da cavidade
pleural, certo? Indicações para derrame pleural, então quando tem sangue, quando o sangue atinge essas camadas, essas pleuras. Toracocentese de alívio, então eu retiro aí esse líquido para o meu paciente respirar melhor. Pneumotórax, aquele espaço que eu retirei pode ser ocupado pelo ar. Hematórax, então pode ser ocupado pelo sangue. Edema pulmonar, pode causar algum coágulo. Laceração de vasos, quando a agulha entrar eu posso romper algum vaso, então tem lacerações, tem hematoma. E tem a fístula, que é a comunicação interna com a externa, então eu posso ter uma comunicação entre os dois aí. Quais são meus cuidados? Eu tenho que saber a característica do conteúdo drenado, então o médico vai drenar e vai entregar a seringa pra gente. Eu tenho que saber a característica desse líquido drenado, se ele é lembra os líquidos, se ele é sanguinolento, seroso, sério sanguinolento, purulento. Então tem que saber qual tipo de líquido pleural aí ele é retirado. Tem que fazer o curativo, ele tem que se manter seco, então tem que ser curativo compressivo. Posear o paciente lateralizado do lado não afetado. Então se eu fiz uma toracocentese do lado direito, eu posiciono meu paciente para o lado esquerdo. E aqui é um exemplo de uma na parte posterior, então aqui na parte de trás. Então vem com uma agulha normalmente A40/12, dói um pouquinho. Então vem a agulha aqui, eu consigo chegar na pleura, na cavidade onde tem líquido ou ar do organismo e faço essa punção aí, retiro o líquido para saber, ou para diagnóstico ou para alívio. Drenagem torácica, o que é isso? É o dreno de tórax mesmo. É um catéter torácico, então é o dreno de tórax. Ele tem um tubo e tem os recipientes. Ele faz como pressão negativa, então por exemplo, eu uso através ali de gravidade, então o meu frasco vai estar no chão. Então o meu pulmão do paciente, né, a cavidade ali pleural, que vai estar, esse dreno vai estar mais acima. Então através da pressão, esse líquido desce e vai para um recipiente. Por que ele tem um selo d'água? Eu já vou explicar para vocês. Pressão negativa, certo? Então nesse espaço é indicado para pneumotórax, que é sangue, para ar, hemotórax, derrame pleural ou cirurgia. Então se retirou uma parte do pulmão, se mexeu na cavidade pulmonar, ou na cavidade próxima ali, eu faço o quê? Um dreno de tórax. Complicações, hemorragia por lesões de vaso, como tem, oclusão do tubo, vamos supor que são coágulos grandes, infecções devido ao curativo ou à quebra de técnica séptica, enfisemas, que é a infecção nessa parte subcutânea, abscessos, que são sangramentos, acotovelamento, tubo dobrar mesmo, e desconexão acidental, ou o tubo sair ou se desconectar os extensores. Tem que fazer o quê? Tomar cuidado de mobilizar no leito, incentivar o paciente sempre a tossir e espirrar, respirando fundo, certo? Tossir e espirrar e também fazer ele respirar fundo. Deambular, como eu disse, andar precocemente. Comprimir o local em caso de retirada acidental, vamos supor que ele levantou, esqueceu o tubo da noção e sai. Tem que comprimir para evitar que entre ar ali caso um pneumotórax. Manter o frasco abaixo do tórax para não houver retorno de líquido. Evitar umidade, observar a secreção no frasco e o selo d'água que eu falei para vocês. Certo? Então, para que eu tenho um selo d'água? Dá para ver mais ou menos aqui no desenho, o selo d'água, uma água aqui, ó. Tá vendo nesse desenho aqui, ó, uma água, aqui é onde entra o dreno de tórax. Esse aqui é o sistema que o paciente anda junto com ele se ele puder deambular. Se ele não deambular, fica no chão da cama aí antes de encostar no chão numa escadinha. Por que tem esse selo d'água? Por que tem essa quantidade de água? Você concorda comigo que é pressão negativa? Então o líquido vai ter que vir para cá e sair aqui. Se eu tiver ar, não vai ter pressão negativa. O que vai acontecer? O ar é mais leve, certo? Então o ar vai subir e entrar dentro da cavidade torácica do meu paciente. Então por este motivo eu tenho que ter o selo d'água no meu dreno de tórax, para evitar que o ar entre e cause um pneumotórax ali. Então eu retiro o líquido ao ar através desse selo d'água. Então eu coloco 500 ml. A cada 6 horas eu troco esse selo d'água e vejo quanto tem. Se tiver 700, por exemplo, meu organismo drenou 200 ml. Eu tenho que ver qual é a coloração desse líquido. Se ele estiver borbulhando, é sinal que o meu organismo está drenando ar. Já vimos a respiratória, a torácica. Agora a gente vai para as cirurgias cardiovasculares, cirurgias do coração e das suas veias e artérias. Coração, musculatura estriada cardíaca, 2 átrios e 2 ventrículos. Certo? Esse é o coração, vocês sabem. Formado por 4 cavidades, átrio esquerdo e direito, ventrículo esquerdo e direito. Então a gente tem a grande circulação e a pequena circulação. Grande circulação, coração, organismo, coração. Pequena circulação, coração,
pulmão, coração, certo? O sangue chega ao coração por intermédio de veias, a veia cava leva o sangue do corpo até o coração e despeja no átrio direito. Então aí a gente vai ter aqueles dois que eu falei, pequena e grande circulação. Aqui para vocês terem uma noção, então entra o sangue pelo átrio direito, vem para o ventrículo direito, então é átrio ventrículo, do ventrículo sai aí para a veia pulmonar, vai para o pulmão, volta pela artéria pulmonar, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, sai pelas artérias aí, certo? Pela aorta. Então, grande circulação, coração, órgãos, coração, pequena circulação, coração, pulmão, coração, certo? Safenectomia, retirada das veias safena, veia superficial principal. Indicação é estética, então eu retiro a safena por estética. Por varizes, então principalmente se a varizes for na veia safena, ela pode causar hemorragias. E trombo, certo? Então são tromboflebite, são infecções causadas por trombo. Flebite é infecções, trombo são os coágulos, certo? Qual que é as complicações? Hemorragias e tromboses e embolias. Hemorragias, como é uma veia, pode sangrar. Trombose, devido a ser uma cirurgia aí, um trombo pode se deslocar. E embolia, como eu abro a camada da pele, gordura pode cair aí na corrente sanguínea, certo? O que eu utilizo? Quais são meus cuidados? Auxiliar o paciente aí indicando meia elástica, manter a posição de Trendelenburg, que é aquela posição de 30 graus que as pernas ficam para baixo e a cabeça fica para cima. Coloração de extremidades, então tem que observar essas colorações, se está roxa, se está cianótica, e temperatura corporal. Safectomia, então aqui ó, vocês podem ver a veia safena, ó. Vocês podem ver, essa é a mesma veia usada no coração, tá? Para fazer a ponte de safena no coração. Então aqui ó, as veias, certo? O paciente vai e retirou essa veia. Isso aqui, quando perguntarem para você, é exatamente o Trendelenburg, que é aquela posição que o meu paciente fica com as pernas mais baixas, com a cabeça mais elevada, para a circulação de sangue descer e não subir, certo? Então essa posição é a posição de Trendelenburg. Circulação extracorpórea, o próprio nome já disse, o sangue sai para fora do corpo, ele passa por uma máquina e retorna. É a substituição temporária dos órgãos vitais. Então, se eu precisar fazer uma cirurgia cardíaca, fazer meu coração parar, meu coração não vai mais bombear sangue, meu coração vai parar. Ou algum paciente meu precisa de um transplante cardíaco. Também, eu vou tirar um coração parado e vou colocar um outro coração novo, mas também parado. O que eu preciso fazer? Substituição temporária dos órgãos. Eu preciso fazer circulação extracorpórea. É uma cirurgia complexa, uma de grande porte. Eu tenho que ter um acesso total ao coração, então eu vou mexer no meu coração. Então aqui estão as indicações. Cirurgias cardíacas, então se eu tiver que mexer em válvulas cardíacas. Transplantes, então, se eu tiver que realizar transplantes. Quimioterapia isolada de membro, como assim, professor? Por exemplo, tenho que fazer uma quimioterapia porque meu tumor está na minha perna. Eu faço a circulação extracorpórea e mantenho uma circulação só na perna para o quimioterápico ficar só naquela região. Quais são as complicações? Infarto, o coração pode infartar aí devido a êmbolos, né, a trombos, insuficiência cardíaca, hipertensão arterial pulmonar, porque grande quantidade de sangue, porque o sangue vai para a máquina, volta para o pulmão e vai pelo corpo. Complicações neurológicas aí, devido a hipóxia cerebral, infecções infecciosas, né? Então eu posso ter infecções porque vai para uma máquina, e renais porque meu rim também pode parar. Embolia cerebral, que é o êmbolo causado no cérebro, e insuficiência respiratória aguda, certo? Que é o IRA. Ó, essa aqui, pra vocês verem como é bem complexo, é médico que tem também especialização, tá? Isso aqui é uma cirurgia extracorpórea. Isso aqui é uma máquina de cirurgia extracorpórea, então o sangue passa por essa máquina e volta para o paciente, certo? Então essa máquina aqui vai fazer toda a função do coração. Quais são os cuidados? Observar sinais flogísticos e infecções, observar desidratação, principalmente observar temperatura corpórea, de hipotermia. Pacientes que voltam para a gente de cirurgia extracorpórea apresentam hipotermia. Por que principalmente hipotermia? Porque o sangue aqui ele vai perder calor devido ao centro cirúrgico. Então, pacientes que voltam com a gente tem que sempre observar a hipotermia deles, certo?
Marca-passo cardíaco. Dispositivo externo ao coração para auxiliar no ritmo cardíaco. Aquele marca-passo que quando você vai fazer raio-x, quando você vai fazer alguma coisa, eles viram e perguntam para você, tem marca-passo? Exatamente isso. É uma caixa metálica de circuitos eletrônicos. Ele monitora continuamente o coração e quando ele precisa, ele manda pulsos elétricos. Se o coração não muda o pulso quando ele está monitorando, ele faz a função do coração de mandar o pulso. Esse aqui é o marca-passo, então ele é ligado aqui ao coração por fios e ele vai fazer a função aí de mandar impulsos elétricos no lugar. Cateterismo. São para várias condições cardíacas, pode causar aí dor torácicas, é causado também, pode ser feito por causa de bloqueio de artérias cardíacas, então dor torácica, dor no peito, infarto agudo do miocárdio. E aí, meu, quais são as complicações? Morte, por quê? Se eu estou passando um catéter, se eu estou passando um cano ali, que esse cateterismo é um cano, se eu estou passando esse cano, esse êmbolo pode se deslocar, causando um AVC ou fazendo o coração parar. Aumentar essa área de infarto, aumentar o AVE, acidente vascular encefálico. Insuficiência renal, o rim pode parar de funcionar. Arritmias, então meu coração bater de forma descontrolada. Reações alérgicas, devido aí às medicações. Hemorragias, infecções. Fístulas arteriovenosas, então eu faço aquela abertura, o ligamento entre a artéria e a veia, devido ao cateterismo aí. O que acontece? Esse local que eu entro com o cateterismo, que é um cano que eu vou colocando contraste e raio-x, fazendo raio-x e vendo como esse cano está andando, ele entra ou na femoral, que é na região da coxa, ou entra na radial, que é na região do braço, certo? Dependendo por onde entrar, ele vai chegar até o coração para ser visto. Se for na região radial, é feito no membro superior esquerdo. Se for na femoral, é feito no membro inferior direito. Retirei aí esse catéter. Tenho que fazer compressão aí de 15 a 20 minutos. Certo? Então, comprime mesmo de 15 a 20 minutos. Já vi pacientes aí ficar 1, 2, 3 horas comprimindo manualmente devido a grande sangramento. Tenho que realizar curativos compressivos no local. Vocês vão ver quando esses pacientes chegam pra gente aí depois de cateterismo, tem um curativo bem apertado ou em braço ou em coxa, e o paciente aí eu só posso apertar ele, realizar a retirada dele aí, o afrouxamento de 6 a 12 horas após a retirada realizada do cateterismo, devido aí a sangramento. Eu vou ter que realizar sinais vitais, então vou ter que fazer sinais vitais além do que eu já faço. Repouso absoluto do meu paciente, então ele não vai poder levantar, se mexer, sentar, nada, de 4 a 6 horas. E cabeceira em 30 graus para não ter um retorno maior do sangue. Aqui é o cateterismo que eu falei para vocês, que entra. Então aqui eu tenho uma foto para vocês verem. Então aqui é o fio, então aqui é um fio mesmo. E aí, através de contraste, vai entrando esse fio e vai tirando os raios-x. Então ele vai sabendo como vai subir esse fio até chegar aí a artéria do coração. Então eles conseguem ver até onde chega no coração, certo? Acabamos as cirurgias cardíacas. Fora isso ainda a gente tem a cardiovascular, certo? Fora isso a gente tem outras cirurgias. Mas aí vamos falar do sistema digestório. O sistema digestório é formado por esôfago, esfíncter, né, o esfíncter esofágico inferior, o estômago e o intestino aí, o intestino. Primeiro o esôfago, certo? Esofagectomia, que é a retirada do esôfago. Principal e quase única causa é o câncer. Também pode causar arritmias, pode causar tromboembolismo, infecção, hemorragia, náusea e vômito. Então quais são os cuidados que eu tenho que fazer? Mudança de decúbito, massagem de conforto, então tenho que fazer uma massagem de conforto para esse paciente. Nutrição, se é por sonda, se é por gastrotomia. Realizar os sinais vitais, SVV, sinais vitais, e observar sangramentos do meu paciente aí. Então aqui vocês estão vendo o esôfago, certo? E o estômago. Retirei o esôfago devido a um câncer aí de esôfago e liguei o estômago ao início aqui, certo? Então, na retirada total do esôfago, o estômago se liga diretamente, não tem essa descida aí. O estômago é um órgão do tubo digestivo baixo, um órgão do sistema digestório, né? É abaixo do diafragma, entre o esôfago e o duodeno.
Então acabou o esôfago, começa o estômago. Nessa figura aqui, acabou o esôfago, começa o estômago, duodeno. Então eu utilizei o estômago aqui para cima, sem o esôfago, certo? Então é essa aqui, ó, é uma bexiga mesmo, parece uma bexiga. Para que gastrectomia? Cirurgia de secção parcial total do estômago. Gastrectomia, eu tenho que aí fazer uma secção parcial total do estômago. Obstrução pilórica, então se o piloro estiver obstruído, eu tenho que fazer essa. Tumores, então se teve um tumor de estômago ou alguma complicação aí. Traumas e úlcera. Úlcera com perfuração, eu tenho que realizar a gastrectomia, senão vai causar aí uma infecção na cavidade abdominal, certo? Quais são as complicações? Sangramentos, como todas as cirurgias têm. Coágulos e lesão de órgão, náusea, dor abdominal principalmente, queimação e diarreia, porque vai diminuir a região do estômago. Outra coisa que faz a gastrectomia é a redução do estômago. É quem faz aí a redução do estômago. A redução do estômago é uma gastrectomia. Quais são os cuidados? Oferecer vitamina B12. Por quê? Porque como eu diminuo o estômago, vai ter uma menor absorção da vitamina B12. Observar DA, hemorragia digestiva alta. Então tem que observar se o paciente está vomitando sangue, se o paciente está com fezes mais pretas, mais escurecidas, se o paciente apresenta uma distensão abdominal. Observar dores e sinais vitais. Então aí, ó, o estômago, vocês estão vendo aqui, ó, grande parte do estômago aqui teve uma diminuição. Pode ser por tumor ou, como eu disse para vocês, pode ser feito aí para emagrecer, a redução de estômago aí, cirurgia de redução de estômago. Gastrostomia, comunicação do estômago com o meio externo. Por quê? Para alimentação. Ele é criado artificialmente, indicado aí para administração alimentar. Então, se eu tenho algum problema de refluxo, paciente que não consegue deglutir, apresenta aí problemas devido aí a AVC, né? Complicações de AVC, essas coisas, eu faço a gastrostomia. É um processo, né, um orifício criado artificialmente, então ele indica aí, é administrado para alimentos. Quais são as complicações? Dor local, então posso ter uma dor aí nesse local onde eu fiz a gastrostomia. Infecção, porque tem uma comunicação do meio interno com o meio externo. Hemorragia gástrica, tenho essa hemorragia, e pode ter fístula, que é uma comunicação que eu não esperava. Qual é os cuidados quando esse paciente chega para mim? Eu tenho que manter ele em posição semi-sentada, então não posso deixar ele totalmente sentado, mas não posso deixar ele deitado. Observar o local cirúrgico, então tem que observar essa cirurgia para ver se não vai ter sinais flogísticos, se não vai ter perda de líquido, como está aí a secreção nesse local. E os sinais vitais, vocês podem ver que em todas as cirurgias tem os sinais vitais. Quem nunca viu, gastrostomia, vulgo bottom, então aí fica aí uma bolsinha no estômago, tem um cuff, né, uma bolsinha que se enche ali para se haver alguma tração não ser retirada. Então essa é a gastrostomia. É uma bolsinha aí, é um caninho aí que entra no estômago para continuar a alimentação do paciente. No intestino, então tem intestino, aqui eu tenho intestino, certo? Cólon ascendente, cólon descendente, transverso, jejuno, íneo, reto e ânus. No jejuno, o que eu tenho? Jejunostomia. Vamos supor aí que meu paciente tem um problema que teve que retirar também o estômago. Mas eu tenho que fazer esse meu paciente se alimentar. Não dá para fazer uma gastrostomia. Não dá para botar o bottom na gastrostomia. No estômago, o que eu vou fazer? Jejunostomia. Orifício para alimentar o paciente com retração do estômago. Então, se eu tive que retirar, se o paciente teve uma retração, se ele tem, depois da cirurgia, ele apresenta refluxo constante e não consegue manter o alimento ali, eu faço uma jejunostomia. É indicado para quê? Estenose cáustica, então o paciente que tentou suicídio com soda cáustica causou um fechamento ali tanto no estômago quanto no restante do sistema digestório. Vai ter um fechamento, então eu não consigo alimentar o paciente nem pela gastrostomia. Tumores, se tiver tumores de grandes áreas, por exemplo, para retirar o estômago, pancreatite, então se tiver problema nos pâncreas, e trauma. Se meu paciente aí tomou ferimento de arma de fogo, ferimento de arma branca ou um acidente que causou aí grandes traumas na região abdominal, eu posso ter aí uma jejunostomia. Quais são as complicações? Diarreia, então o meu paciente vai ter diarreia porque o alimento vai vir direto para o jejuno, não vai passar pelo estômago. Infecção local,
devido aí à comunicação do meio interno com o meio externo. Quais são os cuidados? Drenagem engráfica no POI. Vocês lembram o que é POI? O pós-operatório imediato, que é até 24 horas após a cirurgia. Observar o retorno do peristaltismo, então tem que ver se o meu paciente está recebendo o alimento, não está distendendo o abdômen, se o alimento está fluindo bem, então o movimento peristáltico está indo. Observar diarreia, distensão abdominal, e eu não posso inferir dieta gelada, a dieta tem que ser quente. Por quê? Porque pode causar uma contração aí e causar cólicas abdominais. Como eu disse para vocês, vocês viram no outro, a gastrostomia, o bottom, então ele entra nesta região, certo? Então entra nesta região. Jejunostomia entra no jejuno, que é nesta região. Então eu posso dar alimento para o meu paciente pelo estômago, gastrostomia, ou pelo jejuno, jejunostomia. Colostomia, vocês já devem ter ouvido falar, vocês já devem ter visto alguma vez. É a abertura da parede cólica do intestino e esterilização através da parede abdominal. Para que serve isso? Para eliminar gases e fezes. Então, após a ressecção intestinal, indicado por desvio de trânsito fecal, obstrução de cólon, imperfuração anal, criança que nasce com ânus imperfurado, doença de Crohn que vai retirando partes dos intestinos, cânceres e traumas. Se o paciente aí que teve um trauma aí abdominal ou um trauma aí por empalamento, ele pode aí causar a colostomia. Quais são as complicações? Reações medicamentosas, então pode ter reações a medicamentos, sangramento, então meu paciente aí pode sangrar, infecções, porque aí tem a alça intestinal exposta, obstrução, pode aí causar uma obstrução devido às fezes, a hérnia, porque naquela região pode sair uma segunda alça, diarreia, devido aí a ter mexido no meu intestino, irritação cutânea, porque aí também é um líquido mais irritante, no início aí do cólon. As fezes ali no início do cólon causam uma irritação na pele porque ela é mais ácida. Então, causa uma irritação cutânea. Quais são meus cuidados? Orientar e auxiliar na bolsa de colostomia. Então, nós temos que auxiliar o cuidado da colocada da bolsa de colostomia aqui. Observar como está essa pele. Observar sinais e sintomas de choque. Choque hipovolêmico, choque séptico. No POI, no pós-operatório imediato, porque as fezes podem não estar saindo por esse furicínio para a cavidade abdominal. Manter pele ao redor da bolsa limpa, ó, vocês podem ver que não está limpa. E evitar alimentos condimentados. Se o paciente conseguir comer por boca e tiver com a colostomia, eu tenho que avisar que meu paciente coma salsicha, tome refrigerante, todos esses alimentos condimentados. Apêndice, então, querido apêndice, que eu uso bastante de exemplo para vocês, porque é o que eu vejo bastante. Apendicite aqui, então o apêndice está aqui, se ele supurar, esse negocinho estourar, vaza fezes para dentro do nosso organismo. O apêndice é um órgão que teve aí um retorno para a gente, ele é inutilizável para a gente, ele era utilizado mais pelos animais herbívoros, os animais herbívoros ainda mantêm, a gente teve uma retração desse órgão aí. Apendicectomia, apendicite, certo? Remoção cirúrgica do apêndice, ela é uma anestesia geral. Pode ser por videolaparoscopia, como vocês viram, ou pode ser aberta. Quais são as indicações? Inflexão, inflamação do apêndice, ou se ele estiver supurada. Quais são as complicações? Infecções, se for supurada, ou sangramentos. Aqui, para vocês verem, eu tenho que fazer os cuidados cirúrgicos e os sinais vitais. Então, observar, como eu já falei para vocês, observar aí a incisão cirúrgica, observar os sinais vitais do meu paciente. Se for por vídeo, eu tenho que ver o local onde teve a entrada da vídeo. Se for aberto, eu tenho que observar a parte cirúrgica para não ter todas aquelas complicações cirúrgicas que eu já falei para vocês. Fígado e baço. Maior glândula, tanto excretora como endócrina, certo? O baço, ó, esse aqui é o fígado e esse é o baço. Tá certo? O baço tem uma forma oval, é do órgão linfático, então ele é do órgão de defesa. Ele é imunológico. Em acidentes, pacientes pode aqui chegar a romper o baço. Que é esse aqui, tá? O paciente pode vir romper o baço. E o fígado ele pode ser palpável aí, principalmente pacientes que utilizam muito álcool. Hepatectomia. Hepatectomia é retirada do fígado. Parte do fígado ou total. Tratamento de tumores, câncer de fígado e cirrose. Paciente aí que gosta de umas cajibrina, paciente aí que gosta de ingerir bastante álcool, pode apresentar cirrose e pode vir
ter a retirada total ou parcial. Não só o câncer também. Hepatite muito grave, hepatite fulminante, pode aí acarretar também a retirada do fígado, certo? Complicações, pneumonias, tromboses venosas, insuficiência hepática e sangramento. Todas as complicações que você já conhece. Quais são nossos cuidados? Monitorar sangramentos e a função hepática, então sempre tem que colher sangue. Lembra quando eu falei dos exames laboratoriais? Se foi uma retirada parcial, sempre tenho que ver como está a retirada aí, a função hepática. E eu só posso iniciar a dieta só 3 dias após as cirurgias. Antes disso eu não posso. Por exemplo, fiz a retirada do fígado hoje, amanhã já começa a dieta. Não posso porque o fígado também auxilia na quebra de gordura. Então posso causar uma complicação maior para o meu paciente. Tá vendo? Hepactomia esquerda, retirada do lado do lóbulo esquerdo do fígado. Ele é dividido em 2 mesmo assim no tracinho. Vamos supor que essa parte foi a que deu problema de cirrose. Eu retiro e fico com metade do meu fígado funcionante. Esplenotectomia, remoção cirúrgica do baço, parcial ou total. Por que parcial ou total? Se eu tiver um rompimento de baço, aí eu tenho que tirar totalmente o meu baço. Só que tenho uma notícia boa para dar para vocês. Nós vivemos sem o baço. É um dos poucos órgãos aí que são retirados e nós conseguimos sobreviver sem ele. Trombocitopenia. Certo? Trombocitopenia também é causado que são trombos aí no meu baço. Quais são as indicações? Trombocitopenia, que são trombos no baço. Trauma com ruptura, tumores e cistos. Lembra que eu disse para vocês, um acidente, bati o baço, tive a ruptura, tenho que retirar. Complicações, lesões abdominais durante cirurgia, infecções, hemorragias, hematomas e abscessos. Cuidados, observar sinais de hemorragia, observar feridas cirúrgicas e os sinais vitais. Então aqui está o baço, eu faço também por vídeo, entro e retiro o baço por vídeo laparoscopia. Cirurgias urológicas do rim, da minha região renal aí, certo? O rim é um órgão excretor em forma de feijão, todo mundo conhece. Eita, que ele quis pular aqui. Todo mundo conhece, é um órgão excretor em forma de feijão. Então aqui são os 2 rins, nós temos 2 rins. Outra notícia boa, podemos viver com um rim só. Não podemos viver sem o rim, mas podemos viver com um rim só. Pode ter a remoção cirúrgica. Então, indicações é o carcinoma, um câncer. Rim não funcional, quando o nosso rim para de funcionar. Ou rim pequeno, quando um dos rins nasce atrofiado. Certo? Quais são as complicações? Hemorragia, pneumonia, retenção, infecção urinária e distensão abdominal. Então eu tenho que manter meu paciente sempre em decúbito do lado oposto operado, observar sinais vitais, curativo, o principal, balanço hídrico. Eu tenho que saber tudo que entrou e tudo que saiu. Eu tenho que observar no meu paciente quanto entrou e quanto vai sair. Observando o meu balanço hídrico, eu consigo aí saber se o rim que sobrou voltou a funcionar. Deambulação, vocês viram aí que são em quase todas as cirurgias. Pielotomia é retirada aí do cálculos renais, incisão lombar e implantação de um catéter duplo J. Então é um catéter aí para auxiliar na retirada de cálculos renais, porque o rim não consegue expelir essas pedras sozinhos. Litíase renal ou cálculo renal. Litíase renal é quando o rim está entrando em falência devido à pedra. Quais são as complicações? Sangramento, então meu rim pode sangrar. Fístula com saída de urina, então posso aí ter onde eu fiz essa incisão lombar aí, pode sair urina pela incisão do duplo J. Infecção, posso ter aí porque está entrando um corpo estranho. E perda das funções renais. A mesma coisa, anotar eliminações urinárias, observar sangramento e incentivar o aumento da ingesta hídrica. Então aqui a nefrotomia é a retirada de pólipos ou de pedras no rim. Então eu retiro parte do rim e retiro parte do órgão. Então, como eu disse para vocês, ia ter um caso clínico. Eu ia discutir um caso com vocês e aí eu trago para vocês esse caso. Paciente aí vindo da UTI. Então o paciente veio da UTI para a gente. Paciente aí sofreu um TCE. Acidente de moto, o SAMU trouxe ele, passou pelo centro cirúrgico, subiu para a UTI. Da UTI ele não vai embora direto para casa. Pacientes que passam pela UTI, se passou por cirurgia principalmente de TCE grave, não vai embora para casa, fica com a gente. Então ficou 9 dias na UTI.
ficou na UTI aí, teve um TCE grave. Durante esses 9 dias ele passou aí por uma retirada de baço. Então o baço dele foi retirado devido a essa queda de moto. E uma drenagem pulmonar, certo? Então meu paciente teve um TCE grave, fez uma retirada de baço, uma drenagem pulmonar. O que eu quero saber? Quais são as cirurgias realizadas? Eu quero saber o nome dessas 2 cirurgias, a retirada de baço e a drenagem do pulmão. E quais são os cuidados em cada uma delas? Então no dia da videoaula, daqui a um tempo, nós vamos discutir quais são os cuidados que eu tenho em cada uma das cirurgias, certo? É isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.